Elisa não sabia nada sobre você. E é exatamente essa a parte mais estranha. Em 1966, um programa de regras de texto já fazia conversas parecerem reais o bastante para criarem uma dúvida em nossa cabeça que nos persegue até hoje. O programa era do pesquisador do MIT, Joseph Weizenbaum. A versão mais famosa, chamada Doctor, imitava um terapeuta de maneira limitada, sem memória profunda, sem diagnóstico e sem uma pessoa atrás da tela. Ele buscava palavras, trocava pronomes e devolvia a pergunta ao usuário. Por exemplo, você escrevia, "Estou meio perdido com uma decisão", e a resposta viria, "Parece uma decisão importante. O que está pesando mais para você?" Ela não resolveu a sua vida, mas devolveu a frase no formato de conversa de uma pessoa que estaria interessada no que você tem a falar. E é disso que trata esse vídeo. Quando uma resposta parece atenção, o que nós realmente estamos recebendo? O sistema de Elisa é importante exatamente porque ele tira a cortina. No artigo original, Weizenbaum descreve um sistema de correspondência de padrões e regras de transformação. Se aparece uma palavra ou estrutura de frase que o script reconhece, ele seleciona uma regra e monta a resposta. A conversa parece aberta, mas o programa está procurando ganchos no texto. Um exemplo famoso do estilo é este. Você diz, "A minha mãe não me entende." Um sistema desse tipo pode pegar a expressão "minha mãe", trocar o foco para "sua mãe" e devolver "Fale mais sobre a sua mãe." A frase não prova que o sistema compreendeu a relação com a sua mãe. Ela prova que a conversa humana tem uma propriedade curiosa. Uma pergunta suficientemente bem encaixada abre espaço para a pessoa continuar dando contexto para aquela conversa. É como aquele amigo que, no momento certo, só repete a mesma frase que você falou com uma interrogação no final. Às vezes isso é cuidado real, porque o amigo te conhece. Ele percebe o silêncio e assume a responsabilidade pelo que ele diz. Mas a forma como a pergunta é estruturada por si só já repete esse efeito. E o sistema Elisa explorava exatamente essa brecha de comportamento humano. E aqui tem uma armadilha muito fácil de nós cairmos. Podemos ouvir essa história e concluir que as pessoas foram simplesmente ingênuas, que bastava olhar o código e pronto. Só que esse é o jeito mais fácil de você perder a real lição dessa história. Uma conversa não é só o que sai da outra ponta, é também o que a gente leva para ela. Se eu estou preocupado, cansado, procurando uma frase para organizar algo confuso. Uma pergunta aberta pode servir como uma superfície de apoio. Eu acabo completando o sentido porque eu tenho coisas demais para colocar naquele contexto. O nome Efeito Elisa costuma apontar para isso. A tendência de ler em um programa mais compreensão, intenção ou empatia do que o mecanismo realmente justifica. Mas vale a gente segurar um pouco a mão antes de sair dizendo que isso é uma lei da mente humana. O artigo de 1966 descreve apenas o programa, não mede uma amostra de quantas pessoas confiaram nele e nem diz que todo usuário reage igual. Essa história, ela é uma lente, não um termômetro. O ponto mais forte dessa história é muito mais discreto do que isso. Linguagem responsiva chama a nossa capacidade social para a conversa. Ela usa o mesmo material que usamos para perceber a atenção em outra pessoa. Palavras, turnos, perguntas, confirmação. A máquina não precisa estar te enganando ativamente para isso acontecer. Às vezes, basta ela nos responder da maneira que ative esse nosso sistema de conversa. Não foi por acaso que o script mais lembrado da Elisa parecia uma consulta. A situação de terapia já tem uma gramática muito peculiar. Falar de si, esperar perguntas abertas, voltar a uma palavra que ficou solta, tolerar uma pausa. E quando um programa entra nesse papel, até uma resposta genérica pode ganhar peso. Mas aqui tem uma diferença que não é um mero detalhe. Uma pessoa em terapia não é só uma interface que devolve frases. Há também a formação, sigilo profissional, responsabilidade, possibilidade de perceber sofrimento, de interromper uma interpretação ruim, de encaminhar alguém quando for necessário. Existe também limites, método e uma relação que pode ser discutida. Elisa não tinha isso. E os chatbots atuais, por mais diferenças tecnológicas que tenham da Elisa,
também não viram profissionais da saúde. Eles podem ser úteis para rascunhar uma ideia, organizar uma rotina, colocar em palavras algo que a pessoa quer levar para uma consulta. Mas esse parece que me ouviu não é a mesma coisa que a obrigação, responsabilidade e capacidade de um profissional da saúde. Essa talvez seja a versão cotidiana do problema. Não é preciso proibir a conversa com máquinas para entendermos que existem contextos em que uma fala boa precisa vir acompanhada da responsabilidade das consequências daquela fala. E aqui existe outra armadilha simétrica. Depois de explicar como Elisa funcionava, alguém poderia dizer: então os chatbots atuais são só a Elisa com uma maquiagem. E na verdade não são. Elisa trabalhava apenas com scripts de geração de texto. Os modelos de linguagem atuais produzem respostas por mecanismos muito mais elaborados que conseguem sustentar uma conversa muito mais natural, utilizando contextos, informações e organizações que Elisa jamais conseguiria. Só que comparar não é a mesma coisa que igualar. A comparação aqui nesse caso serve para igualarmos algo que persiste além da tecnologia utilizada. Em 1966, uma resposta simples já poderia acionar a impressão de diálogo. Hoje as respostas são mais fluidas, mais longas, mais adaptadas ao contexto e forma da pessoa escrever. A questão aqui não é que tudo seja falso. A questão é que a fluência pode aumentar a distância entre o que parece ser presença e o que o sistema é verdadeiramente capaz de lembrar, compreender, assumir, se responsabilizar e assumir o compromisso. Essa distância muda de caso para caso. Um chatbot pode ajudar você a resumir uma reunião, escrever um e-mail, fazer uma anotação, um lembrete. E em cada uma dessas tarefas, a pergunta útil é a seguinte: o que ele consegue fazer aqui, o que não consegue, e o que ele pode assumir a responsabilidade e o que ele não pode assumir a responsabilidade? Quem responde por isso se der errado? Essa pergunta é muito menos glamurosa, mas é muito mais útil no dia a dia. Talvez o hábito mais útil não seja tentar fingir que nunca sente nada numa conversa com uma ferramenta de IA. Isso seria até impossível e talvez nem um pouco desejável no nosso dia a dia. Nós gostamos de dar nome para carro, discutir com o GPS, agradecer um assistente de voz. A imaginação humana está sempre testando a presença em coisas. O hábito útil pode ser manter sempre duas perguntas em mente. A primeira seria: essa resposta me ajudou? E a segunda, como essa resposta foi produzida? Às vezes, a resposta de um modelo de inteligência artificial é simplesmente a organização de algo que você já sabia. Às vezes, porque ela trouxe uma informação verificável. Ou outras vezes, que você precisava de uma pergunta para continuar pensando. E outras vezes, ela apenas soa convincente. Essa segunda pergunta impede dois exageros. O primeiro é tratar qualquer vínculo com tecnologia como um tipo de doença ou transtorno. E o segundo é confundir conforto linguístico com compreensão, ou uma conversa agradável com algo que pode cuidar de você. A posição mais madura aqui é tentar usar a ferramenta sem que ela direcione o quanto você pode confiar nela. Weizenbraun escreveu Elisa como forma de estudar a comunicação em linguagem natural entre pessoas e máquinas. E talvez a coisa mais adulta no programa seja essa. Ele deixa visível uma parte da tecnologia que, quando a conversa parece o mais natural possível, tende a desaparecer. Nós também estamos escrevendo a relação enquanto lemos a resposta. Então volta àquela primeira mensagem. Estou meio perdido com uma decisão. Talvez o chatbot te responda de uma maneira que te incentive a escrever a continuação. E isso pode até ser útil, mas a sensação de ser compreendido não prova por si só que havia alguém te escutando de verdade. Nem que alguém estará lá quando a situação tiver algum tipo de consequência. Elisa é uma história pequena para uma pergunta gigante. Uma máquina rearranjou frases e ao fazer isso nos provou uma coisa. Nos provou que a escuta tem uma parte formal. Existe ritmo, retorno, atenção à palavra correta. Só que cuidado não termina aí. Compreensão e cuidado é também contexto, memória compartilhada, limite de resposta, responsabilidade e a capacidade de não fugir quando a conversa fica difícil. Talvez a melhor forma de conversar com tecnologias que cada vez mais parecem humanas não seja fingir que elas são pessoas, nem tratar quem sente algo nessas conversas como bobo. É aprender a perceber o momento exato em que uma frase bem montada produz em nós a impressão de presença e perguntar: o que eu estou completando aqui? Porque a máquina que parecia ouvir, no fim, também nos escuta de um jeito muito particular. Ela
ela devolve na nossa própria linguagem. A pergunta é se, ao receber essa resposta de volta, nós conseguimos continuar percebendo a diferença entre ser respondido e compreendido.